história. Ao longo de 100 anos, a Avenida 7, em Salvador, tem sido cenário e testemunha de muitos eventos e tendências. Há 100 anos, a inauguração da Avenida 7 foi uma festa que reuniu milhares de pessoas. E os jornais da época deram amplo destaque às comemorações. Afinal, a então acanhada capital da Bahia ganhava ares europeus com uma ampla avenida de 4,5 km de extensão e 18 metros de largura, ligando a Praça Castro Alves, no centro da cidade, ao então distante Farol da Barra. Custou mais de 8 mil contos de réis, uma fortuna para a época, e foram desapropriados mais de 300 imóveis. Foi uma obra de engenharia sem precedentes e na sua pavimentação foram utilizadas as mais modernas técnicas. A iluminação veio dos Estados Unidos. A historiadora Antonieta Nunes relata que houve muita polêmica na época. Afinal, o aspecto colonial da primeira capital do Brasil estava sendo alterado radicalmente. A obra foi executada pelo governador J.J. Seabra, que tinha sido eleito logo após o bombardeio de Salvador, em 1912. Seabra se achou um pouco da culpa de ter bombardeado a cidade e ele queria justamente fazer uma ligação entre vários bairros de Salvador, que já era há muito tempo exigida. Para fazer esta avenida, ele teve que mandar desapropriar e demolir várias casas residenciais, mas também alguns monumentos públicos importantes. Aqui atrás funcionava o Senado Estadual e para a construção da Avenida 7 foi preciso que metade do prédio fosse demolido. Outra demolição foi mais lamentada ainda. Atualmente existe aqui o Largo de São Pedro, mas antigamente existia a Igreja de São Pedro, que foi construída no século XVII. A igreja foi demolida para dar passagem à avenida. No lugar, foi implantada ainda a Praça Barão do Rio Branco, com um relógio importado da França e hoje um dos símbolos de Salvador. O Mosteiro de São Bento, que também seria demolido, foi salvo na última hora. Houve uma reação muito grande da sociedade baiana e também do arcebispo Dom Jerônimo e dos intelectuais da época, da imprensa, né? E o engenheiro teve que mudar o percurso, né? Então toda a avenida tem 18 metros de largura, menos aqui em São Bento, que tem 15 metros, né? Que foi necessário adequar para que a igreja fosse preservada. Inspirada nos boulevards parisienses, a nova avenida nasceu tipicamente residencial. As famílias mais ricas ergueram mansões luxuosas e os baianos passeavam de bonde, orgulhosos da elegância de sua principal via urbana. Ao longo destes 100 anos, foi se consolidando como palco e cenário de diversos tipos de manifestações, algumas bastante inovadoras. Depois que se inaugurou a Avenida 7, então no segundo ano, em 1916, o carnaval, digamos que invadiu a Rua Chile, né? O desfile oficial, que antes era feito. Tinha dois desfiles, tinha um na Rua Chile e tinha um na Barroquinha. Esse da Rua Chile acabou dando seguimento e entrando pela Avenida 7, né? No carnaval de 1950, os baianos viram surpresos o desfile de uma fobica, com músicos tocando e o som amplificado por alto-falantes. Pronto, estava inventado o trio elétrico, criação de Dodô, Osmar e o quase esquecido Temístocles. Imagens de filmes antigos registram a efervescência e o burburinho na Avenida 7. Tinha muita residência também. Minha madrinha, por exemplo, tinha uma escola de datilografia, era da Escola de Datilografia Brasileira. De frente, ali embaixo, ficava a loja Singer, o Capitólio, a loja 4400, que depois passou a ser Lojas Brasileiras. Eu tenho 78 anos de idade, me lembro de muita coisa. Gosto muito, é uma das melhores avenidas que tem aqui em Salvador, essa daqui, Avenida 7. Ao longo de sua extensão foram instalados aqui algumas instituições ligadas à própria história da Bahia. A sede do Instituto Geográfico e Histórico, que guarda um notável acervo, o Palácio da Aclamação, residência dos governadores baianos até a década de 60 e o primeiro grande hotel da Bahia. A longa avenida é dividida em vários trechos, cada um com suas próprias características. O Campo Grande, o Corredor da Vitória, o Largo da Vitória e a igreja onde Caramuru foi sepultado.
A ladeira da Barra, de onde se contempla uma visão majestosa da Baía de Todos os Santos, o Porto da Barra, onde a cidade foi fundada, até chegar ao seu ponto final, o Farol da Barra, monumento que simboliza a própria cidade de Salvador.